Sim, eu quero. Eu preciso ouvir. André, o mesmo Pai que vela por sua pessoa aqui nesta colônia espiritual, cuida de seus parentes na Terra. Devemos, com certeza, ter nosso agrupamento familiar no planeta como sagrada construção, mas sem esquecer que nossas famílias são apenas secções da família universal sob a direção de Deus. Todos nós, André, aqui em nosso lar, estamos a seu lado para resolver dificuldades presentes e ajudá-lo na estruturação do futuro. Mas não temos tempo para voltar às zonas estéreis de lamentação. Senhor Clarencio, a lição que me dá não poderia ser mais clara e objetiva. Admito ter errado e muito, mas a meu favor não teria nem mesmo o mérito de haver lutado com unhas e dentes naquela verdadeira selva de competições que é o planeta Terra. A própria vida me forçava a disputar vantagens, a buscar situações cada vez melhores. Eu tinha que obter recursos, lícitos, é claro, para atender à família. Pois o programa aqui não é diferente, André. Divergem um pouco os detalhes, mas na essência continua tudo igual. Na Terra, as convenções sociais e o dinheiro. Aqui, o trabalho e as aquisições definitivas do espírito imortal. Dor para nós, André, significa sempre possibilidade de enriquecer a alma. Lutar é o caminho para a divina realização. As almas fracas deitam-se para se queixarem aos que passam. As fortes aceitam as tarefas como patrimônio sagrado. Peço perdão por minha fraqueza, Sr. Clarencio. Confesso-me vencido pela saudade dos entes queridos que deixei na terra. Aceito de boa vontade o julgamento que me faz e a consequente condenação. Não o julgo nem o condeno, André. É justa a sua saudade, é sublime o seu sentimento. O pranto do desespero é que é nocivo. Se em verdade você ama a família que deixou na terra, só há uma maneira de ajudá-la. É com o seu bom ânimo. Meu estado geral melhorava a cada dia. Tentava criar pensamentos novos, disciplinar os lábios e alcançar equilíbrio. Começava a compreender que esforço necessário não é imposição esmagadora, que luta edificante não é padecimento e que lamentações trazem lembranças egoístas. As dores diminuíam, eu já podia me movimentar com certa facilidade e meu coração cada vez mais era dominado por um sentimento de alívio. Em alguns momentos, uma ou outra recordação mais forte trazia de volta a angústia, o receio do desconhecido e a mágoa da inadaptação. Mas apesar disso, o saldo era positivo. A segurança crescia dentro de mim. Parabéns, André. Seu progresso é digno de ser visto como exemplo a ser seguido. Meu amigo Lísias, não sei há quantas horas estou aqui debruçado na janela, contemplando o horizonte até onde a minha vista alcança. E parece muito impressionado com o que vê. Eu diria impressionado e confuso. Estava observando a natureza. Quase tudo aqui parece uma espécie de cópia melhorada da Terra. As cores aqui são mais harmônicas, as substâncias mais delicadas. Árvores imensas, grandes pomares, jardins maravilhosos. Lá adiante, na linha do horizonte, aqueles montes coroados de luz, como se limitassem à planície onde a colônia de nosso lar foi construída. Tudo é tão bem cultivado. Olhe com atenção os nossos edifícios, André. Eu tenho passado horas olhando para esses prédios de formas tão diferentes entre si. Aquelas casinhas delicadas, cercadas por muros de era, rosas e flores variadas por todo canto, enfeitando o verde do solo com suas cores vivas. Mas o espanto maior eu senti ao ver aves de plumagens coloridas cruzando os ares e pousando naquelas torres altíssimas lá longe.
E animais domésticos. Eu tenho visto animais domésticos correndo pelo parque. Não consegue atinar com tudo isso, não é, meu amigo? Fico imaginando quantas perguntas estarão fervilhando em sua mente. Ah, não pode imaginar quantas. Meu modesto raciocínio não entende esta situação, Lísias. Se me encontro verdadeiramente numa esfera espiritual, por que tudo aqui é tão parecido com o planeta Terra? Mas, mesmo na superfície da Terra, existem inúmeros planos diferentes e surpreendentes para o ser humano encarnado. Por outro lado, a morte do corpo físico não leva o homem a nenhum estado miraculoso. Evolução é sempre um processo gradual. Existem múltiplas regiões para os desencarnados, onde almas e sentimentos, formas e coisas obedecem a princípios naturais de desenvolvimento e hierarquia justa. Daí a semelhança. Meu caro Lísias, tudo isso ainda me fascina e assusta. Mas tem minha palavra de que estou profundamente interessado e empenhado em aprender. A pergunta mais importante, contudo, eu vou lhe fazer agora. É possível aqui em nosso lar o encontro com familiares e amigos que nos antecederam na morte do corpo físico? Como não? Pensa que está esquecido? Sim, e por que não me visitam? Na Terra sempre contei com o carinho e o amor dos meus pais. Eles deixaram o mundo bem antes de mim e até agora não deram sinal de vida. Sua mãe o tem ajudado dia e noite, André, desde que sua enfermidade se agravou ainda na Terra. Como assim? Talvez não saiba, mas logo que você deixou o corpo físico, permaneceu nas esferas inferiores durante 8 anos. 8 anos? E sua mãe jamais desanimou. Intercedeu muitas vezes a seu favor. A pedido dela, Clarencio começou a visitá-lo frequentemente nas regiões inferiores, num trabalho de paciente observação até que sua vaidade de médico terrestre se afastasse e, no lugar dela, surgisse a compreensão de que tudo no universo pertence ao Pai Sublime. Clarencio não teve nenhuma dificuldade em localizá-lo, André. Você é que só encontrou Clarencio naquele dia em que orou com a alma. E onde está minha mãe? Se me for permitido, eu quero vê-la, abraçá-la, ajoelhar-me aos pés dela. Não vive em nosso lar, André. Habita esferas mais altas, onde trabalha não somente por você, mas virá vê-lo antes mesmo do que pensamos. Quando desejamos algo ardentemente, já estamos a caminho da realização. A prova está em você mesmo, que rolou por tantos anos carregando medo, sofrimentos e desilusões, até que mentalizou com firmeza um pedido de ajuda. E ela chegou, forte e poderosa. Eu desejo então com todas as minhas forças que minha mãe venha me visitar. Ela virá, eu sei. Agora, isto é fundamental, André. Primeiro, desejar. Sim. Segundo, saber desejar. E terceiro, merecer. Em outras palavras, vontade ativa, trabalho persistente e merecimento justo. E tal. Eu não posso descrever a alegria que senti. O espetáculo das ruas de nosso lar me impressionou tanto que eu devia estar parecendo uma criança aos olhos de Lísias e do outro jovem auxiliar. Vias públicas repletas de entidades caminhando em todas as direções. Nada de ociosidade. Tudo era movimento, vida, vastas avenidas, árvores frondosas, ar puro, um clima de muita tranquilidade espiritual. A cada 3 ou 4 passos, eu estacava, perplexo, surpreendido por alguma coisa extraordinária que me enchia os olhos e tocava o coração. Paramos então no meio de uma praça imensa e os meus acompanhantes puseram-se a explicar. Estamos na praça do Ministério do Auxílio, André. Ministério do Auxílio? Então aqui em nosso lar existe um Ministério do Auxílio? Claro. Temos aqui uma grande organização que se aperfeiçoa dia a dia na distribuição dos serviços da colônia. Assim como um Estado organizado? Mas quem administra tudo? Nosso governador espiritual.
Ele mais os ministros presidem os destinos de nosso lar. Mas você já viu o governador durante a prece do crepúsculo, não se lembra? Os 72 colaboradores que aparecem ao lado do governador no ato da prece são os ministros de nosso lar. Então são 72 ministérios? Não, André. Esta colônia, que é essencialmente de trabalho e realização, divide-se em 6 ministérios, cada um deles orientado por 12 ministros. Temos os seguintes ministérios: da regeneração, do auxílio, da comunicação, do esclarecimento, da elevação e da união divina. Regeneração, auxílio, comunicação, esclarecimento, elevação e... união divina. Os 4 primeiros ministérios são os que nos aproximam das esferas terrestres. Os 2 últimos nos ligam ao plano superior, porque nosso lar é uma cidade espiritual transitória. E as atribuições específicas de cada ministério? Para simplificar, os serviços mais grosseiros ficam a cargo do Ministério da Regeneração, e os mais sublimes pertencem ao da União Divina. Clarencio, nosso chefe amigo, é um dos ministros do auxílio que fica ali naquele grande edifício à nossa frente. As casas residenciais e outros prédios menores em torno da praça também fazem parte do complexo arquitetônico do Ministério do Auxílio. São instituições de apoio e abrigos adequados às tarefas de auxílio. Orientadores, operários e outros serviçais da missão trabalham e residem aqui. A resposta certamente é óbvia, mas o que faz exatamente o Ministério do Auxílio? Atende os enfermos, ouve suas súplicas, seleciona preces, prepara reencarnações terrenas, organiza turmas de socorro aos habitantes do umbral e também aos que choram na terra. Enfim, aqui se estudam soluções para todos os processos ligados ao sofrimento. Estou inteiramente pasmo. Nunca imaginei sequer a possibilidade de organizações tão completas depois da morte do corpo físico. Sabe, a verdade, André, é que o homem, quando encarnado, não percebe que toda manifestação de ordem no mundo procede do plano superior. Não existe uma organização realmente útil na Terra que não tenha tido sua inspiração inicial vinda de cima. O pensamento humano torna-se potencial criador quando intuído pelas esferas mais altas. Eu vejo que agora estamos numa outra praça, toda jardinada. Nunca vi nada mais lindo em toda a minha vida. Aquele palácio é magnífico. As torres parecem atingir o céu. Você está diante do palácio do governo de nosso lar, André. Aqui é o ponto de convergência dos 6 ministérios. Todos partem da governadoria estendendo-se em forma triangular. Ali vive o nosso generoso governador. 3.000 funcionários colaboram com ele na administração da colônia. Sendo que ele próprio é o mais incansável de todos os trabalhadores, mais fiel do que todos nós reunidos. Os ministros costumam sair em excursões noutras esferas para renovar energias, ganhar mais conhecimento. Nós, às vezes, temos algum entretenimento, mas o governador nunca dispõe de tempo para isso. Lísia tem razão. O governador nos obriga a tirar férias periódicas, enquanto ele mesmo nem repousa direito, até no que se refere às horas de sono. Mas a colônia toda percebe que a glória do nosso governador é o trabalho permanente, André. Eu mesmo estou aqui há 40 anos e jamais o vi numa festividade pública, a não ser nas assembleias de prece. Mas já pude ver que o pensamento e a assistência carinhosa do governador atingem a colônia em peso através da sua imagem projetada. Com muita justiça, ele está governando nosso lar há 114 anos. Aliás, a comemoração foi há pouco tempo. Exatamente aqui onde está a governadoria, os fundadores de nosso lar começaram a trabalhar na construção da colônia. Mas então, quer dizer que nosso lar também tem a sua história como as grandes cidades da Terra? Nem poderia ser diferente, André. Estamos num dos planos vizinhos ao planeta Terra. E cada um desses planos possui natureza específica. A colônia Nosso Lar foi fundada por portugueses distintos, desencarnados no Brasil durante o século XVI. Segundo consta dos nossos arquivos no Ministério do Esclarecimento, a luta dos pioneiros foi exaustiva no começo. Luta? Mas como assim? Quem dominava o lugar? Na Terra existem grandes extensões de áreas inóspitas. Aqui também temos vastas regiões de potencial inferior.
Os problemas iniciais de fundação da colônia foram desanimadores, até para os espíritos fortes. Havia por aqui selvícolas, entidades rudimentares, dificultando os trabalhos numa situação parecida com a que os colonizadores europeus enfrentavam no planeta. A grande diferença é que por lá empregavam-se a violência, a guerra e a escravidão, enquanto que aqui se cultivava o serviço perseverante, a solidariedade fraterna e o amor espiritual. Coisas tão parecidas e ao mesmo tempo tão diferentes entre a vida numa colônia espiritual e na face da terra. Pedi para descansar um pouco e me sentei num banco de jardim próximo a um repuxo de águas coloridas que formavam figuras encantadoras. Eu tinha uma sensação de paz no espírito e centenas de perguntas na cabeça. Estou aqui encantado observando tudo isto e não posso deixar de perguntar. E o abastecimento? Vocês não falaram em Ministério da Economia. Bom, no que se refere ao abastecimento, temos um serviço de distribuição sob controle direto da governadoria. Mas antigamente não era um simples serviço de distribuição. A questão do abastecimento tinha um destaque bem maior. O governador atual determinou a mudança para atenuar em todos nós as recordações da vida puramente material. E por que isso traria recordações da vida material? Os arquivos dizem que há mais ou menos um século, nosso lar lutava com extremas dificuldades para adaptar os habitantes às leis da simplicidade. Muitos recém-chegados da Terra faziam exigências, queriam mesas fartas, bebidas excitantes para continuarem cultivando os velhos vícios do planeta. Os abusos cresceram tanto que a situação geral beirava o caos. O Ministério da União Divina, por suas características, foi o único que se manteve imune a essa desordem. Todos os demais viviam angustiados com o problema. O governador atual, assim que assumiu a administração, trouxe 200 instrutores de uma esfera muito elevada para ensinarem aos habitantes uma nova ciência da respiração e de como absorver princípios vitais da atmosfera em substituição aos pesados hábitos alimentares parecidos com os da Terra. Em outras palavras, o governador, numa medida impopular à época, revolucionou os costumes viciosos, implantando um método superior de espiritualização em confronto direto com poderosos inimigos do novo processo. Era tão brilhante a capacidade dos dois jovens em contar com detalhes empolgantes a história de nosso lar, que quase me vi transportado àquela época, 100 anos antes, testemunhando uma era turbulenta na vida da colônia. Quase podia ver os colaboradores contrários manifestando sua oposição às mudanças, reunidos em acaloradas assembleias. Alegavam que a cidade era de transição e que não seria justo nem possível desambientar imediatamente os homens desencarnados sem grave perigo para a organização espiritual de cada um. 30 anos durou esse conflito sem que nenhuma das partes cedesse. Algumas entidades importantes faziam protestos públicos. O Ministério do Auxílio esteve por mais de 10 vezes superlotado de enfermos, tidos como vítimas do novo sistema de alimentação que achavam deficiente. A conspiração crescia, mas o velho governante continuava firme no seu propósito e jamais castigou alguém. Convocava sempre os adversários, expondo a eles paternalmente os projetos, as finalidades do regime, a superioridade dos novos métodos de espiritualização. Aos inimigos mais ferrenhos, oferecia excursões de estudo em planos mais elevados que o da colônia e, com isso, ia conquistando mais e mais adeptos. Não foram poucas as dificuldades a vencer. Ministérios inteiros rebelados, distúrbios perigosos no antigo Departamento de Regeneração, hoje convertido em ministério, manifestações de revolta, cisões entre os órgãos coletivos, culminando tudo isso em gigantescos assaltos das multidões de criaturas das trevas que tentavam invadir a cidade, acobertadas por colaboradores indignos, mercadores clandestinos de alimentos proibidos. No auge da terrível ameaça que pesava sobre tudo e todos, o governador apelou para o Ministério da União Divina, ouviu o mais alto conselho de nosso lar
e tomou providências drásticas, fechando provisoriamente o Ministério da Comunicação, isolando os rebeldes perigosos em calabouços e proibindo temporariamente os auxílios às regiões inferiores. Para defender a cidade contra as investidas das trevas, acionou pela primeira vez na sua administração as baterias elétricas das muralhas que emitiam dardos magnéticos. Não houve combate nem ofensiva por parte da colônia, mas uma resistência corajosa. Nos 6 meses seguintes, a alimentação em nosso lar foi reduzida à inalação de princípios vitais da atmosfera pela respiração e água misturada a elementos solares, elétricos e magnéticos. Passada essa fase aguda da crise, o governo estava vitorioso. Ex-rebeldes admitiram seus erros e apoiaram a nova realidade, voltando tudo ao normal. A narrativa completa de Lísias e do jovem auxiliar inclui detalhes que me fizeram pensar maduramente nos pontos de semelhança entre o homem encarnado e o desencarnado. Com certeza eles me contaram esse episódio triste da história da colônia para que eu, de uma vez por todas, perdesse a ilusão de que o túmulo seria uma porta enfeitada com flores, dando passagem para um paraíso de ociosidade e contemplação eternas. Eu estava parado, quieto, entregue aos meus pensamentos, quando surgiu um grande carro suspenso do solo a uma altura de uns 5 metros. Levei um susto enorme. O estranho veículo, completamente diferente de tudo que eu já vira na terra, pairou no ar e em seguida desceu até nós como um elevador. Surpreso e curioso, examinei alguns detalhes. Parecia ser construído de material bem flexível. Era muito comprido e dava a impressão de estar ligado a fios invisíveis pelo grande número de antenas na cobertura. Não fique tão assustado, André. Isto é um aeróbus, um veículo de transporte coletivo de nosso lar. Vamos, entre sem medo. Veja quantos passageiros. Sim, claro. Vamos embarcar. Eu vou deixá-los agora. Tenho outros afazeres. André, Lísias, fiquem em paz. Obrigado. Fique em paz você também. Fique em paz. Amigo Lísias, posso saber aonde vamos? Vamos ao grande reservatório da colônia. Você vai ver que a água é quase tudo em nosso lar. Lísias não me explicou mais nada sobre o estranho carro. Só muito tempo depois eu conheci melhor esse veículo numa visita que fiz às oficinas do Serviço de Trânsito e Transporte de nosso lar. Seguimos viagem confortavelmente aboletados e silenciosos. Eu olhava para os demais passageiros e me sentia um tanto desambientado, tímido. A velocidade era tanta que eu mal conseguia distinguir as construções ao longo do percurso. A julgar pelos 40 minutos decorridos, incluindo ligeiras paradas, devemos ter percorrido uma longa distância. Vamos descer aqui, André. Pronto. Estamos no Bosque das Águas, uma das mais belas regiões de nosso lar. Estou deslumbrado, meu amigo. Que bosque maravilhoso. O perfume da brisa. E quantas cores, quantas luzes. Difícil descrever o que eu tinha diante de mim. Beleza me parece uma palavra pobre para traduzir o que eu via em todas as direções. Entre margens de grama viçosa, parecendo bordada de flores azuis, um rio imenso, tranquilo e de águas tão cristalinas que refletiam os tons celestes do firmamento. Estradas largas riscavam o verde da paisagem. Plantadas a espaços regulares, árvores frondosas ofereciam sombra amiga na claridade do sol confortador. Bancos de caprichosos formatos convidavam ao descanso. Eu caminhava ao acaso, embevecido,
olhando tudo aquilo como uma criança solta no parque, sob a vigilância compreensiva e sorridente do pai. Saiba, meu caro amigo, que este é um dos locais prediletos para as excursões dos amantes. Eles aqui vêm tecer as suas mais belas promessas de amor e fidelidade para as experiências da Terra. É mesmo, Lísias? Mas esse é um aspecto que me leva a algumas considerações muito interessantes. Ainda mais interessante é aquela edificação que você está vendo ali adiante, André. É o grande reservatório da colônia. Nossa! Todo o volume desse rio, que chamamos de Rio Azul, é recolhido em caixas imensas. Toda a água utilizada em nosso lar parte daqui. Depois de passar pelas caixas, as águas se reúnem novamente e passam abaixo dos serviços da regeneração. Em seguida, voltam a formar o rio, que segue seu curso normal, desaguando no grande oceano de substâncias invisíveis para a Terra. A água. Ela... mas que coisa estranha. Pegando assim, com as mãos, parece que... Sim. A água aqui tem outra densidade, André. Muito mais tênue, pura, quase fluídica. E o serviço de distribuição está afeto a que ministério, Lísias? Ao Ministério da União Divina. Mas uma tarefa como essa pertence ao mais elevado de todos os ministérios? Os ministros da União Divina são os que têm entre nós o maior padrão de espiritualidade superior. Só eles podem magnetizar as águas do Rio Azul, fazer nelas a limpeza inicial para que sirvam aos habitantes de nosso lar com absoluta pureza. Em seguida, os institutos realizam trabalhos específicos, suprindo as águas com substâncias alimentares e curativas. O Ministério do Auxílio, por exemplo, cuida de manipular a água pura com certos princípios captados, geralmente na luz do sol e no magnetismo espiritual. Aqui a água é empregada principalmente como alimento e remédio, sendo mesmo a base da nutrição na maioria das regiões da colônia, que é muito grande. Ao final, quando os fios da corrente se juntam de novo num ponto bem distante daqui, o Rio Azul sai da região, levando em suas águas nossas qualidades espirituais. Na Terra eu jamais recebi um esclarecimento dessa natureza. Na Terra, quase ninguém pensa seriamente na importância da água. As religiões lá ensinam que Deus criou as águas. O que as pessoas esquecem é que todo serviço, uma vez criado, precisa de braços e de energia para ser mantido. Há séculos o homem encarnado vive desatento. Parece ignorar que os oceanos mantêm o equilíbrio do planeta, que a chuva lhe oferece o pão de cada dia, que o lar e o trabalho precisam da água. Pior, desconhece que em grande parte seu próprio corpo é constituído de água. O homem se julga o absoluto dominador do mundo. Esquece que, antes de tudo, é filho do Altíssimo. Aqui em nosso lar, estudamos esse líquido precioso em sua intimidade. Sabemos que a água é um veículo poderoso para fluidos de qualquer natureza. Um dia qualquer, o homem da terra aprenderá a copiar nossos serviços. Compreenderá, então, que a água é, por si só, um fluido criador, capaz de absorver em cada lar as características mentais de seus moradores. Ela não só carrega os resíduos e as impurezas do corpo, mas também as expressões do nosso pensamento. Em mãos perversas, a água será nociva. Em mãos generosas, será útil. Quando em movimento, a corrente d'água não só espalha bênçãos de vida, como também é um poderoso veículo da providência divina, absorvendo amarguras, ódios e ansiedades, enquanto lava a casa material do homem encarnado e lhe purifica o íntimo. Eu não me canso de admirar tudo isto, Lísias. Estou comovido e, ao mesmo tempo, frustrado por não haver conhecido ainda na Terra esta realidade maravilhosa. Eu quero saber mais. E os outros lugares da colônia são chamados de bairros? Podemos chamá-los assim. Mas não se aflija, meu amigo. Com o tempo você irá conhecer toda a nossa colônia espiritual. Aliás, muito tempo, porque cada um dos ministérios, para ser visto em detalhes, precisará de vários dias.
Mas será que eu terei acesso? Minha situação aqui ainda não é das melhores. Isso não será problema, André. Se eu não puder acompanhá-lo pessoalmente, nosso amigo Clarencio tem poderes para obter seu ingresso em qualquer dependência. Ah, ali vem o Aeróbus. Venha, vamos embarcar novamente. Vamos. Agora eu já me sentia mais à vontade entre os demais passageiros daquele veículo esquisito. E com tantas perguntas queimando meu cérebro, não resisti e continuei explorando os conhecimentos de Lísias. Lísias, meu amigo, todas as colônias espirituais são idênticas a esta? Utilizam os mesmos processos? De modo algum. Assim como acontece no planeta Terra, cada região, cada estabelecimento tem seus traços peculiares, e as criaturas se identificam pelas fontes comuns de origem, bem como pela grandeza dos fins que devem atingir. A multiplicidade de condições aqui em nossos planos espirituais é imensa. É importante entender que cada colônia, assim como cada entidade, permanece em degraus diferentes na grande escada de ascensão. Como você sabe, Sim. Todas as experiências de grupo são diferentes entre si. A colônia de nosso lar é exatamente uma grande experiência de grupo. Nossos primeiros missionários buscaram inspiração numa importante colônia espiritual vizinha, chamada Alvorada Nova. E de lá trouxeram as bases. Depois, trocaram a denominação departamento por ministério, por concluir que esta palavra é mais expressiva como definição de espiritualidade. E somos frequentemente visitados por outros grupos em formação, que, por sua vez, vêm buscar conhecimento e orientação aqui em nosso lar. Mas cada organização tem suas particularidades próprias. O Aeróbus parou, Lísias, e estamos novamente perto do hospital. Vamos descer aqui? Sim, André. Tenho uma visita a fazer no pavilhão da direita. Quanto a você, recomendo que volte ao seu quarto e descanse um pouco. Afinal, fez um longo passeio. Longo e produtivo, meu amigo. Eu não poderia ter conseguido melhor Cicerone. Já posso dizer que conheço algumas coisas em nosso lar. Ah, não se iluda, André. Ainda terá muitas surpresas aqui. Essa melodia tão linda aqui em plena via pública. Mas de onde vem esse som maravilhoso? Das oficinas onde trabalham os habitantes de nosso lar. Depois de observar muito, reconheceu a governadoria da colônia que a música é um poderoso estímulo. Intensifica bastante o rendimento de todos os serviços em todos os setores. Hoje em dia, aqui em nosso lar, ninguém mais trabalha sem ouvir música. Se você não estivesse ocupado agora, eu iria explorar um pouco mais os seus conhecimentos, Lísias. Ora, podemos conversar enquanto caminhamos. Diga lá, o que você quer saber, meu amigo? Mais de uma vez eu tenho ouvido falar em umbral aqui na colônia. Frequentemente ouço referências a espíritos do umbral, e ainda não sei o que significa. Confesso que o meu preparo religioso na Terra foi muito precário. Mas desse umbral eu nunca tive notícia. Você ficou detido por lá durante tantos anos e diz que não conhece a região? Mas então, aquele lugar horrível onde eu sofri tanto é o que chamam de umbral? Como a própria palavra sugere, umbral, entrada, limiar. No nosso caso, é uma zona obscura que começa na crosta terrestre e tem um significado mais amplo. É a região de trevas onde ficam detidos aqueles seres humanos que deixam o planeta, mas não se resolvem a cruzar as portas dos deveres sagrados a fim de cumpri-los. São pessoas que se demoram no Vale da Indecisão, no Pântano dos Erros. São multidões imensas de desequilibrados a vagar sem rumo pelo nevoeiro escuro. Também no umbral se estendem os fios invisíveis que ligam as mentes entre si. Além dos desencarnados, existem ali as formas pensamento dos encarnados. Formas pensamento? Dos encarnados? O que vem a ser isso, Lísias?
Todo espírito encarnado ou desencarnado é um núcleo irradiante de forças que criam, transformam ou destroem. Essas forças são exteriorizadas em vibrações que a ciência terrestre atual ainda não pode compreender. Quem pensa está fazendo alguma coisa em algum lugar. E é pelo pensamento que os homens encarnados encontram no umbral os companheiros que afinam com as tendências de cada um. Toda alma é um ímã poderoso. Há uma extensa humanidade invisível que se segue à humanidade visível. Os missionários do Ministério do Auxílio são verdadeiros abnegados. Assim como os bombeiros nas grandes cidades da Terra enfrentam as labaredas e a fumaça no combate aos incêndios, as nossas equipes de socorro se embrenham pelas trevas do umbral em perigosas missões de resgate. Encontram fluidos pesadíssimos, emitidos incessantemente por milhares de mentes desequilibradas na prática do mal ou terrivelmente flageladas nos sofrimentos retificadores. É necessário muita coragem e muita capacidade de renúncia para ajudar a quem nada compreende do auxílio que se lhe oferece. Mas serão tantos assim os perversos, os ignorantes, os que fogem das obrigações? Quando o espírito reencarna, se compromete a cumprir o programa de serviços do Senhor. Acontece que depois de reencarnado, já vivendo suas experiências no planeta, raramente consegue superar o próprio egoísmo. Não se livra do ódio aos adversários, nem da paixão pelos amigos. Mas ódio não é justiça, nem paixão é amor. São excessos que resultam em prejuízo para a economia da vida. O dever cumprido é a porta que atravessamos no infinito rumo à união com Deus. Portanto, quem foge, quem se esquiva e não honra o compromisso assumido, terá essa bênção adiada indefinidamente. Minha quase total ignorância dos princípios espirituais não me deixa entender em profundidade esses ensinamentos, meu amigo. Por exemplo, imagine que cada um de nós, renascendo no planeta, somos portadores de uma roupa suja para lavar no tanque da vida humana. Essa roupa suja representa a soma de todos os erros cometidos por nós em experiências anteriores. Nessa nova oportunidade terrestre, porém, esquecemos o objetivo essencial, que é a lavagem, e manchamos ainda mais a roupa, que por sua vez já está imunda. O que resulta disso é que a dívida vai crescendo, nos transformando em escravos e encarcerados por nós mesmos. Quando o homem está na condição de espírito desencarnado e demonstra incompatibilidade com o meio espiritual pela sujeira que carrega, deve retornar ao mundo para a devida limpeza. Se não realiza essa limpeza enquanto encarnado, acumulando ainda mais imundície, como pode voltar ao meio espiritual se está numa situação ainda pior? O umbral, então, funciona como uma espécie de zona purgatorial, para expurgo, esgotamento de resíduos mentais. Ali se queima a prestações o material deteriorado das ilusões que a criatura adquiriu por atacado enquanto ia menosprezando as sagradas oportunidades de cada existência terrena. A imagem é perfeitamente clara, meu amigo. Acho que posso entender. A providência divina tem muita sabedoria. Mas se essa região fica assim, digamos, tão próxima da Terra, o que separa as criaturas que vivem por lá dos homens encarnados? Leis vibratórias, meu amigo. Essa região obscura é de grande interesse para o homem encarnado. No umbral se concentra tudo que não tem finalidade para a vida superior. São legiões de almas ignorantes, revoltados de todo tipo, desesperados, infelizes, malfeitores e vagabundos de várias categorias. É zona de verdugos e vítimas, de exploradores e explorados. Mas nesse caso, por que não são, como é que eu vou dizer, punidos? Porque não são perversos o suficiente para serem enviados a colônias de reparação mais dolorosa, nem bastante nobres para serem conduzidos a planos mais elevados. São companheiros imediatos, estão a um passo do homem que vive no planeta. E vivem numa perturbação permanente, um desespero sem fim, Lísias? Na Terra, quando o carteiro não aparece ou o trem se atrasa, o homem fica desesperado. Algo parecido ocorre no umbral. O recém-desencarnado pensa que vai chegar e imediatamente encontrar o Senhor à disposição dos seus caprichos. Como isso não acontece, ele se frustra.
se desespera ainda mais quando descobre que a coroa da vida eterna é uma glória intransferível, só concedida àqueles que trabalham com o Pai. Daí nasce a revolta. Compreendo, mas então não existe nesse umbral nenhum tipo de defesa para essas criaturas, nenhuma espécie de organização? Organização é atributo dos espíritos organizados, André. A zona inferior é como a casa onde não há pão. Todos gritam e ninguém tem razão. O agricultor que não semeia não tem como colher. Os seres do umbral não se organizam no sentido correto da palavra, mas formam núcleos de notável poder, pela concentração de tendências e desejos comuns a determinados grupos de desajustados. Enquanto aqui, em nosso lar, temos uma sociedade espiritual voltada para o progresso, lá eles cultivam suas mesquinharias. E permanecem naquela paisagem horrível indefinidamente? Apesar das sombras e das angústias do umbral, nunca faltou lá a proteção divina. Cada espírito permanece naquela região só o tempo necessário. Quando se mostra apto a receber cooperação fraterna, é resgatado e conduzido para nosso lar ou para outra colônia semelhante, entre as muitas que o Senhor autorizou para o trabalho e socorro espiritual. Exatamente o que aconteceu comigo. Sim. Você já estava qualificado para atendimento direto no Ministério do Auxílio. Os que se mostram refratários ao chegar aqui são encaminhados para o Ministério da Regeneração. Dependendo do proveito de cada um, a possibilidade de admissão nos serviços de auxílio, comunicação e esclarecimento. E após prestar esses serviços, poderá estar preparado para futuras tarefas no planeta. Na verdade, todos nós, depois de longo estágio de serviços e aprendizado, voltamos a reencarnar para prosseguir no aperfeiçoamento. Poucos conseguem atividades nos ministérios superiores, como o da elevação, e raríssimos são admitidos no Ministério da União Divina, o mais elevado de todos. Nos últimos 10 anos, somente 4 entidades conseguiram ingressar na União Divina com responsabilidades definidas. O governo de nosso lar é extremamente rigoroso quanto à ordem e à hierarquia. Nenhuma condição de destaque é concedida aqui a título de favor. E cada um desses, digamos assim, estágios apresenta dificuldades diferentes? Sem dúvida. Aqui não temos o conforto de atividades meramente idealistas. Não estamos mais na Terra, onde o desencarnado é promovido compulsoriamente à condição de fantasma. Em nosso lar, o serviço em todos os níveis é real e ativo. As tarefas de auxílio são laboriosas e complicadas. No Ministério da Regeneração, o trabalho é pesadíssimo. Na comunicação, é preciso alta noção de responsabilidade individual. No Ministério do Esclarecimento, devemos juntar enorme capacidade de trabalho com valores intelectuais profundos. O da elevação exige renúncia e iluminação. O da união divina requer conhecimento justo e sincera aplicação do amor universal. Mas que extraordinária capacidade de trabalho, Lísias. Como atingir essa condição de incansável? Assim como a lei do trabalho é cumprida com rigor, a do descanso também é rigorosamente observada aqui em nosso lar, André. Uns servidores não podem ficar mais sobrecarregados do que outros. A única exceção é o próprio governador, que apesar de ter sob seu controle direto numerosos serviços, como os de alimentação, distribuição de energias elétricas, trânsito, transporte e outros, nunca aproveita o tempo de repouso que lhe toca por direito. O governador nunca se ausenta do palácio? Só se o bem público exigir. Em geral, ele usa seu período de descanso após orar com o povo nas tardes de domingo no grande templo para visitar o Ministério da Regeneração. Como você já deve ter notado, lá é o ponto de maior concentração de perturbados da colônia, porque muitos dos abrigados mantêm sintonia com os infelizes irmãos do umbral. Nessas visitas, o governador leva seu carinho e orientação às enormes legiões de espíritos sofredores. Meu querido amigo Lísias, desejo muito trabalhar junto dessas legiões de infelizes. Quero levar a elas o pão espiritual do esclarecimento. Será que você se sente com o preparo indispensável a semelhante serviço, André?
Eu melhorava a cada dia, e com as melhoras vinha a vontade crescente de me movimentar, de trabalhar. Eu ansiava por preencher os meus dias de forma útil, como qualquer homem normal no mundo. Era justo depois de tantos anos difíceis, tanta luta. Reconhecia as excelentes oportunidades que perdera na terra. Sabia que muitas falhas me assinalavam o caminho. Recordava com clareza os meus 15 anos de clínica e sentia um certo vazio no coração. Mas agora me sentia como um vigoroso agricultor em pleno campo e com as mãos atadas, impedido de atacar o trabalho. Estava cercado de enfermos e não podia me aproximar deles, como em outros tempos, reunindo em mim o amigo, o médico, o pesquisador. Ouvia gemidos incessantes nos apartamentos vizinhos e não me era permitido nem mesmo atuar como simples enfermeiro e colaborador nos casos mais graves. Desejo não me faltava, porém minha posição ali era demasiadamente humilde para me atrever. Os médicos espirituais dominavam técnicas diferentes. Enquanto eu estava na Terra, sabia que meu direito de intervir começava nos livros lidos e nos títulos conquistados. Mas naquele ambiente novo, a medicina começava no coração e se exteriorizava em amor e cuidados fraternais. Qualquer enfermeiro dos mais simples em nosso lar tinha conhecimentos e possibilidades muito superiores à minha ciência. Inviável, portanto, qualquer tentativa de trabalho espontâneo de minha parte. Seria uma invasão de seara alheia. Contudo, a necessidade de fazer alguma coisa me pressionava e, como sempre, expus minhas aspirações ao amigo Lísias, que me aconselhou procurar Clarencio. Disse o jovem que o ministro sempre perguntava por mim e que tinha interesse nos meus progressos. Isso me animou, me trouxe novas esperanças. Assim que pude, fui à procura do ministro do auxílio. Por favor, minha senhora, venho até aqui para uma audiência com o ministro Clarencio. Sabe me informar se devo aguardar nesta sala? Sim, senhor. Pode sentar-se. O ministro irá nos atender logo. Todas essas pessoas vieram para falar com Clarencio? Com certeza. Alguns vêm apenas para visitar, outros com solicitações de todo tipo. E há também aqueles que vêm agradecer. O senhor está em qual desses grupos? Temo que esteja no segundo, senhora... Idalina. Muito prazer. Muito prazer. Meu nome é André, também às suas ordens, dona Idalina. Então se enquadra no segundo grupo que citei. Isto é, vem solicitar algo ao ministro Clarencio. Precisamente. Quanto à senhora? Também, embora não seja esta a primeira vez que aqui vem o senhor André. Conhece bem o ministro, imagino. O suficiente para saber que é um espírito extraordinário, um verdadeiro santo. Nunca deixou de atender às minhas reivindicações. A que trago hoje, porém, é bem mais dramática. E confesso que... estou tão angustiada. Eu também, dona Idalina. Na falta de algo melhor para dizer... Bem, eu sugiro à senhora que tente manter a serenidade. O ministro lhe dará atenção, como sempre, seja qual for o seu problema. Deus o ouça, senhor André. Deus o ouça. Não precisamos esperar muito. Clarencio administrava eficientemente seu tempo e logo atendeu todas as pessoas que ali aguardavam. 2 de cada vez. Estranhei um pouco tal processo de audiência, mas logo descobri que ele utilizava esse método a fim de que os pareceres fornecidos a qualquer interessado servissem igualmente a outros. Assim, atendendo a necessidades de ordem geral, ganhando tempo e proveito. Poucos minutos depois, o ministro surgiu sorridente e amável, fazendo um gesto para que eu e dona Idalina entrássemos em seu gabinete. A senhora dona Idalina está bem?
Razoavelmente, senhor ministro. Sim. Em seguida estarei melhor, com certeza. E o meu caro amigo André, o que tem feito, como tem passado? Pelo menos as notícias que me chegam a seu respeito têm sido muito boas. Sinto-me a cada dia melhor, ministro. E tenho andado muito pela colônia, aprendendo, conhecendo e me impressionando a todo instante com as maravilhas que vejo. Ótimo, ótimo. Conhecimento é uma das riquezas inalienáveis do espírito humano. Mas vamos ao que traz Dona Idalina ao Ministério do Auxílio. Nobre Clarencio, venho pedir seus bons ofícios a favor de meus 2 filhos. Sim. Dona Idalina, gostaria de saber quantos bônus hora a senhora poderá apresentar em benefício de sua pretensão. 304. É lamentável, lamentável. A senhora se hospeda aqui em nosso lar há mais de 6 anos e apenas deu à colônia até hoje 304 horas de trabalho. É que eu tenho dificuldades de adaptação, senhor ministro. Quando a senhora chegou a nosso lar, resgatada, depois de todos os sofrimentos em região inferior, tentei colocá-la numa atividade louvável na turma de vigilância do Ministério da Comunicação. Mas aquilo é um serviço intolerável. Uma luta incessante contra entidades perversas. Eu vivi em conflito permanente. Tentei em seguida colocar a senhora como auxiliar dos irmãos da suportação nas tarefas regeneradoras. Pior. Aqueles apartamentos estão repletos de pessoas imundas, palavrões, indecências, miséria. Experimentamos depois sua colaboração na enfermagem dos perturbados. Mas só mesmo se eu fosse uma santa para tolerar aquilo. Fiz o que pude, senhor ministro, mas aquela multidão de almas desviadas assombra qualquer um. E os meus esforços não ficaram aí, Dona Idalina. Os gabinetes de investigações e pesquisas do Ministério do Esclarecimento também não serviram para a senhora. Era impossível continuar ali. Só enfrentei experiências exaustivas. Fluidos estranhos, chefes ásperos. E então resolveu, por conta própria, recolher-se aos campos de repouso. Não foi isso, Dona Idalina? A lei eterna diz: quem não coopera não recebe cooperação. Agora me diga, diga, senhora, o que poderá fazer para ajudar os seus filhos na terra, se nem mesmo aprendeu ainda a suportar coisa alguma? De olhos arregalados e cheios de lágrimas, a mãe aflita olhava para o semblante calmo e ponderado de Clarencio, sem saber o que responder. Eu, por minha vez, sentia um tremor a me percorrer de cima a baixo. Como seria a minha entrevista? E, além do mais, o que seria esse tal de bônus hora?